Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje nós temos mais um episódio Cortes. Teses essenciais. O valor moral de uma ação está na pureza da intenção. Só a boa vontade é considerada como absolutamente boa para a consciência comum. Nem as qualidades de um ser humano, nem as vantagens da fortuna são boas em si mesmas. Só tem valor se servem a uma boa vontade. Ela tem um valor moral intrínseco, independente do sucesso ou da utilidade da ação. Ela é dirigida pela razão e não pela sensibilidade. É a vontade de fazer o bem por dever e não por inclinações ou por interesse. O que faz a moralidade de uma ação não é, portanto, o valor do objeto que se tem em vista ou o resultado obtido, mas sim a pureza da intenção. Uma ação não é absolutamente boa a não ser que tenha por único motivo o respeito à lei moral. O critério da moralidade de uma ação está em sua forma. Como então se reconhece uma ação moral? Não por seu conteúdo, sua finalidade ou utilidade, mas unicamente por seu princípio, que deve poder tomar a forma de uma lei universal. Para saber o que devo fazer, basta perguntar se a máxima da minha ação pode ser universalizada, sem destruir-se a si mesma. Assim, a máxima que consiste em fazer falsas promessas para tirar-se de apuros não pode ser universalizada. Porque, se todo mundo mentisse, nenhuma promessa seria digna de crédito, e mentir se tornaria inútil. Então, Kant argumentaria que em um mundo realmente moral, mentira absolutamente não tem vez. E mesmo a mentira mais inocente destrói o precioso imperativo categórico. Todos os nossos deveres dependem, pois, de um princípio geral único. Age de tal forma que a máxima da sua ação tenha a pretensão de se tornar uma lei universal. A moral não pode ser baseada na experiência. Se a experiência nos mostra a existência de ações exteriores conformes ao que o dever ordena, nada nos permite estar certo de que elas foram cumpridas por dever. Talvez jamais tenha havido no mundo ato moral. Isso não questiona o conceito de dever. A razão me ordena agir segundo a lei moral, independentemente dos dados da experiência. A lei moral não pode, aliás, ser confundida com uma lei empírica. Ela tira sua origem completamente a priori da razão pura prática, e não da experiência. Inclusive, a lei moral não deve regular-se por exemplos a imitar, mas unicamente pela razão, pois só ela permite descobrir os princípios da moralidade. Os exemplos podem incentivar as ações morais e ilustrar as leis da razão, mas jamais substituí-las. Não se poderia prestar um pior serviço à moralidade do que querer fazê-la derivar de exemplos. A lei moral aparece ao ser humano sob a forma de um imperativo categórico. Por ser um ser racional, o ser humano é dotado de vontade. Ele é capaz de agir de acordo com as representações das leis da razão. Mas na medida em que ele também é um ser sensível, sua vontade jamais é pura, porque está sempre sujeita à influência das tendências ou inclinações. Não há senão a vontade de um Deus ou de um santo que seja determinada exclusivamente pela razão e imediatamente de acordo com a lei moral. No ser humano, a lei moral se impõe à vontade sobre a forma constrangedora do dever, exigindo que ele lute contra as suas inclinações. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!